Então agora que a gente já tem nossa classe que controla nossas animações, a gente já pode fazer a classe do nosso personagem, que eu vou chamar de Hero. Essa classe Hero tem dois métodos públicos. Um chamado Update, que recebe o Delta Time para poder atualizar as animações, e um chamado Draw, que a gente vai chamar sempre que quiser renderizar o herói no Canvas. Como o herói tem animações, a gente vai ter que instanciar um Animated Sprite aqui dentro. Eu vou aproveitar e mover esse daqui de baixo aqui para dentro, só que eu vou chamar de Sprite. E vou dividir a animação de pulo em duas. Um quando ele está pegando impulso e outro quando ele já está caindo no chão. Essa aqui ele está caindo no chão, eu vou chamar de Land. A animação de pulo, ela tem 9 frames. Eu vou tirar esses dois primeiros frames, porque eu acho que ela vai ficar muito grande e a gente vai precisar pular rápido nesse jogo. Ok? Então as duas começam em 100. Essa primeira tem 3 frames e esse aqui também vai ter 3 frames. Só que alguns frames à frente. Ok? Ao invés de demorar 1 segundo cada um, vamos fazer ele demorar 300 milissegundos cada um. E a animação de walk vai se completar em 700 milissegundos. O nosso pulo vai funcionar assim. Enquanto eu pressionar o botão para cima, eu quero que o herói esteja pulando. Assim que eu soltar o botão, eu quero que ele comece a cair. Mas eu não posso deixar isso acontecer indefinidamente, senão ele vai ficar infinitamente subindo. Então a gente tem que ter uma altura máxima que ele pode subir. Ele também tem que ter um tempo máximo que ele pode estar pulando. Então, para isso, eu tenho que criar algumas variáveis para poder controlar o pulo. A primeira é fall speed, que é a velocidade que ele vai cair. Vou botar uns 350 pixels por segundo. Depois jump speed, que é a velocidade que ele vai subir. Vou botar 400 pixels por segundo. Tudo isso aqui é pixel por segundo. Depois, qual é o tempo máximo que eu posso manter o botão pressionado e ele vai continuar subindo? Eu vou chamar isso de max jump time. E uns 700 milissegundos. Além disso, eu preciso controlar a altura máxima que ele vai pular. Vamos botar 110% da altura dele. Então, max jump height vai ser o meu rect. Opa. Falta passar isso. A gente precisa passar o contexto para o nosso herói. A gente precisa passar uma imagem, que é o sprite sheet. Um rect, que é uma estrutura que vai conter a posição e o tamanho dele. E a posição do chão, ground. Já que a gente precisa saber se a gente está tocando ou não no chão. Então, a altura máxima que eu posso pular é a minha altura mais 10%. Acho que fica bom. Agora a gente precisa fazer a nossa classe saber que o botão está sendo apertado ou que a tela está sendo tocada. Então vamos criar duas funções aqui, uma chamada jump start e uma chamada jump end. Ambas recebem um evento porque elas vão ser chamadas por document add event listener. Quando houver um key down, eu vou chamar o jump start. Assim que a tecla for pressionada, eu chamo jump start. E assim que houver um touch start também. Ou seja, a gente vai ler tanto o teclado quanto toque. E da mesma forma, a gente vai chamar, quando eu soltar a tecla, eu vou chamar
jump end, e quando eu terminar de tocar, ou seja, quando eu tirar o dedo, chamar jump end. Então, a gente já pode testar isso. Chamar de begin jump. E end jump. Já vou alterar a chamada aqui. Var hero é igual a new hero, que recebe o contexto, recebe o character sprite sheet, recebe o rect com x igual a 0, y igual a x igual a 0, y igual a 0, largura é igual a 100 e a altura é igual a 100. E a posição do chão, que é a altura do canvas, certo? Então, canvas.height. Eu vou mover esse código de desenho aqui para cima. Frame é igual a sprite.getFrame. A gente tem que atualizar o nosso sprite também. E a gente já vai inicializar andando. Só que em vez de passar as coordenadas fixas aqui, eu vou passar exatamente o rect que foi passado para a gente. Então, rect.x, rect.y, rect.largura e altura. Hero.update, hero.draw. Vou passar em 50 de x e 50 de y. Então, quando eu apertar o botão, aparece begin jump. Quando eu soltar o botão, deveria aparecer end jump. Key up. Ok, apertei o botão, vou soltar, jump end. Apertei, soltei. Perceba que ele fica chamando o begin jump indefinidamente. E a gente não quer que isso aconteça, a gente só quer que ele volte a pular quando eu soltar o botão. Então, eu vou criar uma variável chamada canJump, que se eu puder pular, e ele só volta a ser true quando eu soltar o botão. Apertei, soltei. Apertei, continuo apertando, soltei. Ok? Apertar e soltar várias vezes, ele se comporta do jeito que a gente espera.